tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Remoto, presencial ou híbrido? O que a pessoa preferir. Eu acho que a maioria das pessoas prefere o remoto, né? Mas... as pessoas não, programadores, né? São categorias diferentes. É um tipo à parte, né? De ser. Eu percebo que a imensa maioria das pessoas prefere o remoto. Mas algumas pessoas eu já ouvi falando, não, eu gosto de... eu vou te falar que o presencial full time ali, eu acho que ninguém falou, sabe? Eu gosto de todo dia. Mas eu vi algumas pessoas falando, não, eu gosto de ir de alguns dias por semana ao trabalho, eu moro perto do trabalho e é legal estar lá e estar num ambiente diferente. Então, para mim é bem evidente que existem pessoas que gostam daquele ambiente eventualmente. Só que é inegável que a maioria não quer tá na empresa e se for a empresa, é uma coisa super eventual, assim, sabe? Isso as que moram na cidade da empresa, né? Porque tem as que moram a milhares de quilômetros e não tem essa opção, né? Isso. Mas, tipo, a gente tá em São Paulo. Tem muita empresa de tecnologia em São Paulo, então as pessoas que programam estão aqui, muitas delas estão na mesma cidade, né? Estão próximas da empresa. Aí, de vez em quando, elas vão na empresa. E tudo bem, assim, uma eventualidade e tal. Mas eu acho que essas horas de trânsito e tudo mais são horas que a gente ganha de volta na nossa vida. E apesar de que existem sim alguns desafios no processo de comunicação e criação de consenso e negociação, etc., num time de desenvolvimento, eles são superáveis, sabe? Eu acho que a empresa que fala que ela não consegue trabalhar no remoto, ela é preguiçosa e incompetente, entendeu? E ela tem que trabalhar melhor para resolver esses problemas. E se ela não consegue trabalhar bem no remoto, ela também não vai conseguir trabalhar bem no presencial. Quando um gestor fala isso, ele está demonstrando a própria incompetência. Concordo contigo. Eu vou dizer que eu trabalhei para uma empresa de Minas recentemente, remoto, e eu nunca tive tanto contato com colega em outras empresas presenciais como eu tinha ali, porque era bem administrado. A gente falam que o problema do remoto é ter mais reuniões, né? Que você não tem deslocamento, tem mais reunião. Mas a gente estava sempre em contato. Precisou de alguma coisa, chama, grita e tal. Mas isso é bacana. E teve uma história que eu vi no Twitter, eu não vou citar nomes aqui para não entregar ninguém. A pessoa falou que estava fazendo uma entrevista aqui em São Paulo. E aí tinha uma regra lá que se a pessoa morasse a partir de 80 quilômetros, tipo 80 para mais, podia trabalhar remoto. Se fosse 80 para menos, tipo 79, tinha que ser presencial. Aí ela falou, então se eu estiver morando a 79 quilômetros, eu tenho que vir. Se eu mudar o meu aluguel para 1 quilômetro para frente, eu já não preciso mais. Então são umas regras meio... Não faz sentido nenhum, é arbitrário pra caramba. Eu acho que a gente tem que caminhar para um cenário novo de empresa, né? E eu acho que as justificativas e as ferramentas que as empresas têm usado para tentar controlar a hora de quem está programando, elas são muito ruins, né? Então tem empresa que está filmando a pessoa o tempo todo, que está tirando print da tela, como se o gestor soubesse o que quem está programando não está fazendo. Assim, o gestor ou a gestora, essas pessoas não programam há muitos anos. A pessoa pode passar o dia inteiro enrolando e você não vai saber. Exato. Entendeu? Isso seja no remoto ou no presencial, isso não é um problema do remoto, sabe? Então, o que a gente tem que fazer são desenvolver sistemas culturais para que o desenvolvimento de software funcione. O problema de desenvolvimento de software é um problema de formação de equipe, de consenso com relação a produto. Ele é muito mais amplo e ele funciona no remoto. Sim. Então, uma empresa que não consegue fazer isso no remoto também não vai conseguir fazer no presencial. O problema não isso é uma muleta e, como eu falei, é uma demonstração de incompetência. É uma ferramenta do gestor incompetente que está microgerenciando um funcionário. Um desenvolvedor, uma desenvolvedora microgerenciado não funciona direito. E não é a pessoa estar lá presente, isso vai garantir só presença, não vai garantir resultado, sabe? Então, mas essas empresas já devem estar descobrindo isso. Essas empresas já devem ter uma entrega pífia e elas vão ter uma entrega pífia remota ou presencialmente. Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta?
Pergunta, o podcast oficial do TDC.